Ao pensar em um SUV médio premium, geralmente vem à mente um modelo alemão ou talvez da Jaguar ou Land Rover. Também sugerimos que você olhe o carro que vamos testar, o sofisticado Volvo XC60 de segunda geração. Mostra que, na Suécia, os SUVs são feitos de forma diferente, seguros, eficientes, inteligentes, práticos e estilosos. Mais um modelo que confirma a fabricante escandinava como marca automotiva prestigiada. Ao pensar na Volvo, muitos ainda associam a marca a peruas espaçosas e sedãs seguros e sólidos. Bem, isso mudou. A marca ainda faz esses carros, mas agora seu principal negócio são SUVs como o XC60. Esta é a segunda geração, baseada no sucesso do antecessor, que foi o Volvo mais vendido de todos os tempos. O XC60 original foi lançado em 2007. Ele manteve o fabricante de Gotemburgo durante a difícil transição da Ford para o conglomerado chinês Geely Automotive. A Geely assumiu o controle em 2009 e investiu 6,27 bilhões de libras em novos produtos. Mas só em 2014 é que vimos os primeiros sinais disso, com o lançamento do carro que inspirou este aqui, o XC90. O grande SUV de luxo agora traz os novos motores Drive-E 2.0 e a arquitetura Scalable Product Architecture. Todos os futuros modelos grandes e médios da Volvo usariam componentes depois compartilhados com os executivos S90 e V90 Sedan e Perua, lançados em seguida. Esta segunda geração do XC60, lançada no verão de 2017, que apresenta essa tecnologia para o público mais amplo. A partir de agora, este SUV Premium médio seguirá como o principal modelo de luxo da Volvo, com plataforma Scalable Product Architecture. O modelo menor, XC40, utiliza o chassi de arquitetura modular compacta da empresa, que é destinado aos concorrentes mais compactos da marca. Agora que aquele carro é basicamente um hatch familiar com toques de crossover, este precisa ser um SUV legítimo, oferecendo tudo o que há em um XC90 prestigiado, mas em versão mais compacta para 5 lugares. À primeira vista, é exatamente isso que a Volvo entregou aqui. Com certeza, ele vai precisar ser bom, já que o segmento de SUVs médios com selo Premium mudou completamente desde que o modelo original XC60 foi lançado. BMW X3 e Audi Q5 seguem como principais rivais. Nos últimos anos, outras marcas desejadas também passaram a disputar esse segmento. E carros como o Mercedes GLC, o Jaguar F-Pace, o Land Rover Discovery Sport, o Lexus NX e o Alfa Romeo Stelvio são todos alternativas tentadoras nessa categoria. O que a Volvo pode fazer para se destacar? Vamos ver. Se a dinâmica de condução divertida fosse sua prioridade em um SUV médio de luxo, sejamos honestos. Provavelmente este Volvo não seria o primeiro modelo que você escolheria. Mas então, se você realmente quer um carro que seja ágil de verdade, o que você está fazendo considerando um SUV em primeiro lugar? Essa pergunta é importante, pois muitas revistas supõem que a agilidade na dirigibilidade é o principal desejo dos compradores desse segmento. E também porque muitos fabricantes dessa categoria realmente se empenharam para oferecer isso. De forma bastante revigorante, a Volvo não sente necessidade de seguir as tendências predominantes do segmento. Apesar disso, não espere que o XC60 seja um fracasso em estradas sinuosas. Está longe disso. Este modelo é confiante e previsível, exatamente como encontramos, e é isso que a maioria dos compradores provavelmente deseja. Sim, não é o carro mais prazeroso da categoria por causa da direção um pouco vaga. Ele é estável, confortável e bem equilibrado, mais que o SUV XC90 que tem engenharia semelhante. Amigo, a Volvo não ignorou que compradores desse segmento já esperam SUVs médios e esportivos.
Prova disso é a versão que testamos aqui, equipada com o conjunto esportivo R-Design mais rígido. Inclui molas 30% mais firmes / estabilizadora mais grossa e amortecedores de resposta rápida para aumentar a esportividade na dirigibilidade. Muitos compradores, no entanto, vão simplesmente querer priorizar o tipo de conforto ao dirigir, que será muito mais útil nas idas à escola, nas compras e nos trajetos urbanos do dia a dia, tanto para eles quanto para nós. Uma maneira melhor de escolher um XC60 seria optar por uma versão mais padrão e então gastar qualquer valor extra em opcionais. O sistema opcional de chassi 4C da Volvo refere-se ao conceito de chassi controlado continuamente. O pacote 4C agora traz amortecimento adaptativo e suspensão a ar eletrônica. E uma vez que isso esteja instalado corretamente, você poderá alterar a qualidade da condução para se adequar à estrada em que está e ao seu humor. Macio e confortável para levar as crianças à escola, ou mais firme nas estradas secundárias indo para o escritório após deixá-las. A suspensão a ar sobe fora de estrada e abaixa automaticamente em alta velocidade. Então, o que não gostar? Escolhendo ou não pagar pela tecnologia 4C, seu XC60 já vem com o sistema Drive Mode Settings Driving Dynamic de série. Hoje, esse tipo de sistema já é comum nesse segmento. Ele ajusta acelerador, direção e tempo das trocas automáticas para se adaptar ao seu estilo de condução. A menos que prefira personalizar as configurações individualmente, o sistema oferece 4 modos principais. Você usará mais o modo conforto ou econômico, focado na economia. Também existe o modo off-road, que explicarei em breve. A quarta opção, modo dinâmico, deixa tudo mais esportivo, embora, sinceramente. A menos que você tenha escolhido a suspensão a ar, que abaixa automaticamente nesse modo, a única mudança perceptível no modo dinâmico está nas trocas de marchas um pouco mais rápidas que você vai perceber no câmbio automático de 8 marchas que todos os modelos XC60 possuem. É interessante a combinação do motor e plataforma com o câmbio as-in-source. O XC60, como outros modelos médios e grandes da Volvo, usa a arquitetura SPA, que é leve, resistente, sofisticada e escalável. A base estrutural realmente está a anos-luz daquele chassi pesado e desajeitado que o antecessor deste modelo precisava carregar. Os motores agora são mais leves, inteligentes e todos têm 2 litros e 4 cilindros. Pode não parecer uma receita para desempenho responsivo, mas as especificações técnicas sugerem o contrário, corrigindo muitos de nós que erramos por anos ao achar que a potência do motor depende só da cilindrada e do número de cilindros. Segundo a Volvo, o desempenho depende da quantidade de ar e combustível que passam pelas câmaras de combustão. Ao perceber isso, a marca padronizou o motor 2 litros e 4 cilindros em toda a linha e passou a desenvolvê-lo de formas inteligentes. A linha XC60 começa com o motor que estamos testando aqui, aquele que a maioria dos compradores vai escolher, o D4 diesel de 190 cavalos. A motorização Drive e era oferecida nas versões mais recentes do XC60 de primeira geração, mas não podia ser combinada com tração nas 4 rodas. O sistema de tração agora é padrão em toda a linha e o problema foi resolvido. Esta versão, provavelmente a mais vendida, oferece quase tudo o que os compradores desejam. Um torque respeitável de 400 Nm para possibilitar uma capacidade de reboque de 2,4 toneladas que não é superada em toda a linha, além de um desempenho mais do que adequado. Ele vai de 0 a 100 km por hora em 8,4 segundos e atinge 204 km por hora de máxima. Se quiser mais, o concessionário te indicará uma alternativa. As variantes D5 Power Pulse usam o mesmo motor diesel de 2 litros, mas aumentam sua potência para 235 cavalos. A referência Power Pulse está relacionada a um sistema engenhoso que essa versão possui para superar. O turbo lag é o atraso momentâneo que você sente em motores diesel turbo alimentados potentes. Ele utiliza ar comprimido que é armazenado em um pequeno reservatório no compartimento do motor e é automaticamente reabastecido para acionar o turbo. O carro responde imediatamente ao acelerar. Isso permite ao XC60D5 alcançar 100 km por hora em 7,2 segundos e atingir 220 km por hora.
A opção a gasolina T5 Turbo de 254 CV acelera em 6,8 segundos, mantendo a mesma velocidade máxima. Para maior velocidade neste carro, a Volvo requer tecnologia mais avançada. São dois motores, por isso o nome T8 Twin Engine, na versão topo deste carro, com conjunto híbrido plug-in a gasolina e eletricidade. Na verdade, são 3 motores, se quisermos ser precisos. O motor de arranque gerador de 25 CV, que entra em ação de vez em quando para suavizar qualquer lacuna na entrega de torque entre as duas principais fontes de energia. Um deles é um motor a gasolina turbo e superalimentado de 320 CV, vindo do XC60 T6, que a Volvo não traz para cá no XC60. Ele conta com um motor elétrico traseiro de 87 CV, alimentado por baterias instaladas no túnel de transmissão. Tudo isso é suficiente para entregar um conjunto de números que é difícil de acreditar. A potência de 407 CV compensa o peso extra dos componentes mecânicos. Acelera de 0 a 100 km por hora em 5,3 segundos e atinge 225 km por hora. Ainda assim, é possível atingir consumo de combustível e emissões de monóxido de carbono, dois similares aos de um supermini econômico. Alcançar qualquer um desses extremos em um XC60 T8 depende da sua escolha. Entre as 5 configurações de condução oferecidas aos proprietários do modelo híbrido plug-in, a velocidade máxima é alcançada no modo de potência, onde tanto o motor a gasolina quanto o elétrico trabalham juntos o tempo todo. Há mais 4 modos de condução. No híbrido, os 2 motores atuam conforme necessário. Modo de tração nas 4 rodas garante 4x4 permanente e opção totalmente elétrica. Esse modo usa só a bateria e pode percorrer até 45 km mais que o deslocamento diário da maioria com uma carga. Existe uma opção de economia para reservar a carga da bateria em viagens longas e usá-la depois na condução urbana ao final do trajeto. Vamos encerrar falando de algo que deve interessar pouco aos compradores do XC60, a capacidade off-road. Mas este é um SUV, então sentimos que é nosso dever abordar isso, e de qualquer forma, é ótimo ter uma desculpa para se aventurar na natureza em um veículo tão elegante. Esta linha de modelos nunca foi destinada para pessoas que costumam sair do asfalto, e desta vez ela está ainda menos adequada para esse tipo de aventura. A altura livre do solo padrão caiu de 230 para 216 milímetros, o que explica o desempenho fora de estrada modesto desta versão do Volvo com molas padrão. Ângulo de ataque, 23,1 graus, saída, 25,5 graus e transposição, 20,8 graus. Você pode melhorar esses números substancialmente escolhendo seu carro com suspensão a ar, que, como mencionei antes, vai se elevar automaticamente em até 40 milímetros. Se você selecionar o modo de condução off-road disponível, mesmo em uma versão mais comum do XC60 como esta, esse modo off-road realmente oferece um certo nível de capacidade fora de estrada. Se necessário, ele pode ser ativado abaixo de 40 km por hora quando o motor, câmbio, acelerador, tração integral e controle de estabilidade são ajustados automaticamente para uso off-road. Ao mesmo tempo, a assistência elétrica da direção é aumentada. O display de informações ao motorista no painel de instrumentos. Mikkel mostra leituras de bússola, altímetro e ativa o controle de descida para ajudar em encostas escorregadias. O torque é distribuído automaticamente entre as 4 rodas por um sistema inteligente de tração 4x4 útil em campos enlameados e trilhas de floresta que os pneus de rua permitem atravessar, mas foi realmente desenvolvido pensando na tração em asfalto molhado. Voltando à frase anterior, isso torna o carro confiante e previsível, independentemente das condições ao acordar. Esse é um dos principais motivos de sua popularidade. Se você aprecia o visual deste XC60, provavelmente já gostava das linhas elegantes da segunda geração do XC90. Grande parte do conceito de design foi mantida, criando um SUV elegante, distintamente escandinavo, discreto, mas com postura confiante que atrai compradores.
Além disso, apesar deste carro ser mais longo, mais baixo e mais largo do que o modelo da primeira geração, ele não está mais pesado do que antes. Não há dúvidas sobre a origem da marca na dianteira, onde os faróis de LED chamam a atenção. O design martelo de Thor é destacado pelos guias de luz diurna em formato de martelo, que piscam em laranja ao sinalizar. Estes ficam ao lado de uma grade cromada com o clássico logotipo Iron Mark da Volvo no centro. Abaixo, uma grade discreta é acompanhada por luzes de neblina de LED nesta versão sofisticada, ou seja, lembra bastante o XC90. Porém, de lado, as diferenças entre os SUVs ficam mais claras. Agora, este carro é só 9 mm mais estreito que seu irmão maior, mas 261 mm mais curto e 118 mm mais baixo, mostrando ser mais compacto e esportivo. Agora, a estética também ajuda aqui. Esse recorte inferior esculpido entre os arcos das rodas e, talvez ainda mais, essa linha de cintura bem marcada. São quase as únicas ligações visuais deste carro com seu antecessor, bem menos estiloso. Siga essa linha para trás e, após a coluna C, a linha das janelas curva levemente para cima, destacando os paralamas traseiros proeminentes. Agora, a versão de entrada vem com rodas de liga leve de 18 polegadas, mas eu queria preencher mais os arcos. Talvez com essas rodas de 19 polegadas, ou talvez até com as rodas de 20 ou até 22 polegadas que o seu concessionário pode oferecer. Na traseira, o visual é típico de um Volvo para quem conhece SUVs premium. As lanternas traseiras 3D destacam os ombros da carroceria e contornam a tampa do porta-malas até o spoiler no teto. Abaixo, 2 escapamentos duplos cromados saem de cada lado do protetor traseiro como toque final marcante, segundo o fabricante sueco. Como sempre, o mais importante são as coisas que você não vê agora. A base do antigo XC60 vinha de um simples Ford Galaxy. Esta segunda geração utiliza a arquitetura Scalable Product Architecture, presente em todos os modelos maiores da Volvo atualmente. A estrutura da plataforma Scalable Product Architecture é bastante avançada. 40% dela usa aço boro moldado a quente, o mais resistente da indústria automobilística. Nenhuma outra marca usa tanto esse metal seguro e resistente. Vamos sentar na frente agora. A Volvo diz que, ao criar os interiores, aplica os mesmos princípios que você usaria ao projetar sua sala de estar. Materiais de alta qualidade, uso eficiente do espaço e atenção aos detalhes criam uma cabine tipicamente escandinava. É simples e elegante, com camadas de cromo, couro costurado e madeira, se desejar. O modelo anterior tinha ótimo acabamento, mas o designer-chefe Thomas Englenlath destaca uma nova abordagem agora. No carro antigo, ele diz que parecia que você levava muito ar ao dirigir sozinho. Neste modelo Mark II, a sensação é mais íntima e aconchegante do que nos concorrentes que chamam de esportiva, enquanto a Volvo define como quente e convidativa. Um painel vertical e simples ajuda nisso, contando com apenas 8 botões. As funções restantes que você normalmente acessaria por meio de fileiras confusas de pequenos botões foram realocadas para opções de menu que ficam atrás dos ícones. Esta central multimídia inteligente tem tela sensível ao toque colorida em estilo retrato no console central. Como nos modelos futuristas da Tesla, chamamos isso de tela sensível ao toque. Na verdade, a funcionalidade de deslizar desta grande tela de 9 polegadas funciona por meio de raios de luz que se cruzam, em vez do toque. Não é preciso tocar no monitor e deixá-lo com marcas de dedo, só aproximar o dedo já basta. Agora você pode operá-lo com luvas, o que é importante em climas frios como este, especialmente no mercado doméstico deste carro. Isso considerando que você não queira usar o controle por voz do sistema, que parece mais intuitivo neste carro do que em alguns concorrentes. Independente do modo de operação preferido, essa configuração permite acessar funções como navegação, estéreo, telefone, informações e diversos aplicativos em nuvem para internet, rádio e atualizações, incluindo clima e preços de estacionamento. Conta ainda com um aplicativo exclusivo do Spotify para streaming de músicas sem interrupções.
Infelizmente, a Volvo decidiu incluir Apple CarPlay e Android Auto, desejados por muitos compradores, apenas em um pacote de integração de smartphone pago. Isso é decepcionante e mesquinho para um carro desse preço. Você notará mais tecnologia de tela no volante multifuncional de 3 raios, onde instrumentos convencionais foram trocados por instrumentos virtuais no display de informações do motorista Thin Film Transistor Crystal ativo. Os modelos de entrada têm tela de 8 polegadas, enquanto versões mais avançadas oferecem opcional ou série com layout maior de 12,3 polegadas. O head-up display instalado aqui é opcional. O desenvolvimento disso influenciou o design deste volante, que ficou feio. Pena não haver alternativa disponível. A cabine é esteticamente impecável, com detalhes premium como o corte em diamante, botão Start-Stop e tampa com ripas no compartimento central do painel. Os detalhes intrincados seguem ao redor. Tapetes inspirados nos grossos tapetes suecos, cores internas influenciadas pela paisagem escandinava. Bancos muito confortáveis com aquecimento, ventilação, massagem, suporte lateral elétrico e extensão do assento dianteiro. E no meio disso, sutis sinais da herança da marca. Nunca está longe a pequena bandeira sueca costurada na costura do banco do motorista e a outra em relevo no lado do passageiro do painel. Também apreciamos as comodidades técnicas como o sistema de qualidade do ar CleanZone. Agora, isso muda automaticamente para o modo de recirculação se as condições externas mudarem. Digamos que você esteja em um centro da cidade poluído ou quando entra em um túnel cheio de fumaça. O sistema de câmeras de estacionamento 360 graus é outro recurso interessante de se ter. Este é um dos melhores sistemas que já testamos. Também recomendamos o som opcional Bowers e Wilkins, de 15 alto-falantes e 1.100 watts. Sobre praticidade interna, há um porta-luvas razoável e bolsos bem desenhados nas portas, mas falta compartimento superior para óculos de sol. Você tem uma bandeja de moedas escondida em frente à alavanca de câmbio e 2 porta-copos perto da tomada de 12 volts atrás. Eles ficam em frente a um porta-objetos espaçoso com 2 entradas USB e opção de CD player. Hora de sentar atrás. Um detalhe interessante são as portas com acabamento inferior que vão até a parte mais baixa da carroceria. Cobrem as soleiras e evitam que você suje a calça de lama ao entrar ou sair do carro no inverno. Modelos com suspensão a ar opcional possuem modo de entrada e saída fácil, rebaixando o carro em 40 mm ao desligar o motor. Essas portas traseiras poderiam abrir mais, facilitando colocar objetos grandes, como cadeirinhas de criança, pela abertura restrita. Mas, uma vez dentro, há bom espaço para ombros, cabeças e o esperado espaço para joelhos e pernas em um SUV de 4,7 metros. Os apoios de cabeça traseiros estão bem posicionados e são confortáveis, e também podem ser rebatidos com o toque de um botão na tela sensível ao toque do painel central à frente. Alguns avaliadores acharam a linha de janela um pouco alta, o que causou certa sensação de confinamento. E essa é uma sensação que poderia ter sido mais compartilhada se não fosse pela luz extra proporcionada pelo teto solar de vidro opcional deste carro em particular. Infelizmente, isso é comum em carros. Nesta categoria, acomodar 3 adultos em viagens longas é difícil devido ao túnel central de transmissão saliente. 2 pessoas devem ficar bem confortáveis graças ao apoio de braço central bem desenhado e costurado. Possui compartimento com tampa para valores, bandeja e 2 porta-copos retráteis na frente. Além disso, as bebidas podem ser guardadas nos recessos dos pequenos bolsos das portas. Este é um detalhe realmente único. Os compartimentos ocultos sob as bases dos bancos traseiros são ideais para guardar eletrônicos, como tablets, discretamente. Você deve se perguntar o que faria como passageiro aqui atrás, certo? Se precisasse de uma entrada USB para um dispositivo, a Volvo não forneceu isso. Então, quem vai no banco de trás só conta com essa porta de 12 volts, que pode ser opcionalmente substituída por uma tomada de 3 pinos de 230 volts, se você quiser. Também há cortinas nas janelas laterais e aquecimento dos bancos.
Por fim, vamos conferir o porta-malas, acessado pela tampa traseira com abertura elétrica ajustável à altura do teto da garagem. Quando levantada, ela revela um compartimento de carga de 500 e 5 litros que chega a 600 e 35 litros se você carregar até o teto. Isso representa 45 litros a menos que o padrão atual da categoria. Apesar de superar produtos Land Rover similares, há apenas 2 pontos de amarração cromados duplos. A tomada de 12 volts e o estepe compacto que ocupa quase todo o espaço sob o assoalho do porta-malas custam extra, a não ser que você decida não pagar extra para a Volvo por isso. Compradores do híbrido plug-in T8 não podem ter estepe, pois não há espaço para ele. Se precisar de mais espaço, há aberturas para esquis para itens longos. Isso compensa a ausência do 40-20-40 disponível em muitos concorrentes. Ainda assim, a divisão 60-40 que você tem pode contar com operação elétrica opcional, se você realmente não quiser se dar ao trabalho de empurrar o encosto para frente sozinho. Ao fazer isso, até 1.395 litros de capacidade são revelados, se carregar até o teto. O banco dianteiro do passageiro não rebate para ampliar o espaço, mas os traseiros ficam totalmente planos ao serem rebatidos. Esta segunda geração do modelo XC60 ocupa uma faixa de preço um pouco mais ambiciosa do que sua antecessora. Além de ser mais sofisticado, a Volvo quer abrir espaço para o XC40 posicionado abaixo dele. A linha principal do XC60 é vendida principalmente entre 37 mil libras e 45 mil libras, mas é possível ir além se você quiser o tipo de tecnologia eletrificada que a Volvo aparentemente está fazendo tanto para construir seu futuro ao seu redor. Provavelmente uma empresa precisará de um orçamento entre 57 e 60 mil libras para obter os benefícios fiscais da versão híbrida plug-in T8 Twin Engine. Qualquer versão escolhida terá 2 coisas: tração nas 4 rodas e transmissão automática como padrão, além de uma surpresa. Você não pode encomendar motor maior que 4 cilindros e 2 litros. Agora, todas as motorizações usam essa configuração, mas diferem bastante em ajuste e especificação. A maioria do nosso mercado seguirá ignorando a reação contra o diesel e continuará abastecendo na bomba preta, provavelmente optando pela versão de entrada D4 de 190 CV que testamos aqui. Se você puder chegar ao orçamento de 40 mil libras exigido pelo pacote de acabamento R-Design intermediário deste carro em particular, também terá a opção de pagar 3.500 libras para adquirir o motor diesel D5 de 235 CV mais potente. Atualmente, poucos compradores escolhem a versão a gasolina T5 de 254 CV. Apesar do fato de oferecer um desempenho impressionante por apenas um pouco mais do que você precisaria para ter um D4, é mais provável que as pessoas se sintam tentadas pela versão topo de linha híbrida, a gasolina e elétrica T8 que acabamos de mencionar, que combina motor super e turboalimentado de 320 CV nas rodas dianteiras e motor elétrico de 87 CV no eixo traseiro. Isso pode ser recarregado por um pacote de baterias de 104 kbps na tomada. Vamos dar uma olhada mais de perto na proposta de valor geral do XC60 e vamos basear nossa análise principalmente nesta versão D4 a diesel. Como a maioria dos compradores busca isso, o preço dessa variante é quase igual ao que você pagaria. Concorrentes com motores semelhantes como Audi Q5, Jaguar F-Pace, Mercedes GLC e BMW X3 têm eficiência parecida à do XC60, mas talvez falte o estilo escandinavo discreto e elegante. Para alguns compradores, isso tornará o Volvo uma opção mais distinta. Quanto às opções, poucos clientes vão considerar o Land Rover Discovery Sport de 7 lugares, o Ford Edge ou o Lexus NX híbrido, que é um pouco menor. Mas qualquer um que esteja considerando esses modelos pode economizar cerca de 4 mil libras em relação a este SUV sueco ao escolher qualquer um deles, segmento mais provável. As opções são as versões a diesel de 180 CV do Range Rover Evoque, com porta-malas pequeno, e do Alfa Romeo Stelvio, que dificilmente atrairá o público típico da Volvo.
Ambos economizariam milhares em comparação a um XC60 D4 equivalente. Para quem costuma comprar um XC60, o Range Rover Velar provavelmente é a melhor opção. Mas uma versão D180 equivalente de um desses custaria cerca de 8.000 libras a mais, e não vem nem de longe tão bem equipado. Quanto às outras variantes do XC60, a versão D5 custa menos que um BMW X300 e 30D ou Porsche Macan Diesel S, similares e um pouco mais que um Jaguar F-Pace 2L de 240 PS. Nenhum desses SUVs oferece desempenho muito superior às versões diesel aprimoradas do Mercedes GLC e Alfa Romeo Stelvio. Isso sairia bem mais em conta. O XC60 T5, a gasolina é uma opção razoável, mas o Alfa Stelvio similar custa menos. Você economizaria cerca de libras esterlinas 2.000 em relação ao Audi Q5, 4.000 libras ao Jaguar F-Pace e 6.000 libras esterlinas ao Porsche Macan a gasolina básico. Se depois de considerar tudo isso você concluir que é mesmo um XC60 que você quer, então vai precisar saber exatamente o que está incluído no pacote de itens de série. Há muitos recursos, mesmo na versão de entrada Momentum, que já conta com câmbio automático de 8 marchas de série. Itens esperados em um carro dessa categoria incluem sensores de estacionamento traseiros, faróis e limpadores automáticos, além de rodas de liga leve de no mínimo 18 polegadas, inclui alarme, spoiler de teto e faróis de LED com ajuste automático à noite. Itens práticos, porta-malas elétrico, barras de teto e cobertura automática do porta-malas. Outros itens de série na cabine são acabamento em couro e bancos dianteiros aquecidos com ajuste elétrico de suporte lombar. Você conta ainda com ar-condicionado digital de 2 zonas, espelho interno eletrocrômico, partida sem chave, controle de cruzeiro e painel Thin Film Transistor Crystal de 8 no lugar dos mostradores convencionais. Agora você tem o sistema de seleção de modos de condução da Volvo, permitindo ajustar direção, acelerador e trocas de marcha. Os tempos se ajustam ao seu estilo de direção, com modos conforto, dinâmico, econômico, off-road e individual. E claro, há muita conectividade de mídia de série disponível, a maioria ativada pelo inteligente sistema de infoentretenimento Sensus Connect. Agora, isso é padrão e acessado por uma tela sensível ao toque de 9 polegadas em formato retrato no console central. Agora, por aqui ou por comando de voz, você aproveita som de alto desempenho com 10 alto-falantes, 330 watts e rádio digital DAB. Além disso, há um sistema de navegação Sensus, com informações de trânsito e mapas da Europa. Também há suporte para telefone Bluetooth, USB e auxiliar como esperado. Agora, infelizmente, e de forma até imperdoável considerando os preços cobrados, o pacote que oferece espelhamento de smartphone com Apple CarPlay e Android Auto custa à parte. Seu concessionário tentará que você considere a versão Momentum Pro agora. Inclui volante aquecido, faróis de neblina em LED, hotspot Wi-Fi, ajuste elétrico total do banco do motorista, para-brisa aquecido e lavagem dos faróis que acompanham curvas. Será que você deveria ir além e considerar um upgrade para as versões mais caras, R-Design ou Inscription topo de linha? Bem, nós pensaríamos com cuidado antes de fazer isso. Claro, escolher uma dessas versões mais caras garante o display de informações do motorista em cristal Thin Film Transistor ativo de 12,3 polegadas no painel de instrumentos. Nós realmente gostaríamos disso, mas você pode adicionar esse item como uma opção acessível nos modelos Momentum de entrada. Além disso, os recursos das versões Design e Inscription são interessantes, mas não essenciais como se espera. Nossos modelos Design, como este, têm visual e sensação esportivos, mas também mostram luxo por dentro e por fora. Versão Inscription, acabamento em couro Napa. Ambos esses pacotes de especificação oferecem rodas maiores de 19 polegadas e luzes de neblina dianteiras de LED. No modelo R-Design, você ganha um chassi esportivo mais rígido para quem quer ainda mais. Assim como nas versões básicas, existe uma opção Pro intermediária. Tanto a R-Design Pro quanto a Inscription Pro oferecem amortecimento adaptativo e suspensão a ar, além de outras comodidades. Provavelmente elas precisam dessa configuração, considerando ambos os casos. Rodas de liga leve de 21 polegadas com 5 raios triplos são de série na versão mais rígida, R-Design Pro.
Caso contrário, teria que colocar seu quiroprático na descagem rápida. Como sugeri, preferimos um modelo Momentum XC60 padrão e depois adicionar algumas opções escolhidas. Agora, na nossa opinião, o opcional mais importante é a suspensão a ar eletrônica, com chassi ativo 4C da Volvo e amortecimento adaptativo. Todo esse conjunto funciona através daquele sistema de configuração de modos de condução que mencionei antes, e pelos mesmos 4 modos. Ele adiciona a funcionalidade de poder alterar a condução para se adequar à estrada em que você está e ao seu humor. Assim, você vai deslizar suavemente como se estivesse em um tapete mágico, de um jeito que realmente combina com o comportamento deste carro. A suspensão a ar traz nivelamento automático, auxiliando com cargas pesadas. Um pacote opcional permite escolher o conjunto completo e rodas OI de 20 ou 21 polegadas. Vale a pena conferir os pacotes opcionais antes de ver as opções individuais. Este carro tem pacote de inverno com aquecimento no volante, lavadores de faróis e palhetas do limpador aquecidas. Este modelo também vem com o pacote Xenium. Isso inclui teto solar panorâmico elétrico de vidro, câmera de ré, visão 360 graus e assistente de estacionamento automático. Esse sistema ajuda a encontrar vaga e estaciona o carro automaticamente. Quanto a outros pacotes opcionais, bem, se você é mais prático, talvez queira dar uma olhada no pacote conveniência, e isso vai te dar mais recursos elétricos, encostos e apoios de cabeça traseiros rebatíveis, rede de proteção de carga, tomada 12 volts no porta-malas, bolso em rede no túnel dianteiro e tomada 230 volts de 3 pinos no console central. Se preferir solicitar itens opcionais separadamente, recomendamos que consulte antes o app Volvo On Call. Agora oferece rastreamento de veículo roubado e chamada de emergência para panes. Também possibilita criar hotspot Wi-Fi no carro e planejar viagens em casa ou no escritório, baixando-as depois para o carro via aplicativo Volvo On Call no celular. Você também pode monitorar o nível de combustível do seu XC60, registrar dados de viagem, verificar quando o carro precisa de manutenção e até mesmo trancar ou destrancar as portas, tudo pelo seu smartphone. Falando em smartphones, como mencionei antes, você terá que pagar um valor extra pelo sistema de integração com smartphones. Isso inclui Apple CarPlay e Android Auto, que permitem espelhar as funções do celular na tela central do painel. Outras opções incluem teto panorâmico de vidro e ar-condicionado digital de 4 zonas com refrigeração, porta-luvas, entrada sem chave, vidros laterais laminados e traseiros escurecidos, head-up display, bancos traseiros aquecidos, suportes para iPad e sistema de mídia com 2 telas de 7 polegadas para os passageiros de trás. E falando em mídia, você pode adicionar um CD player na frente, caso, como nós, você ainda tenha muitos discos de plástico espalhados pelos armários de casa. Sobre o sistema de áudio, destaco a opção que mais queremos neste carro. O sistema de som Premium Bowers e Wilkins com 15 alto-falantes e 1100 watts. Extras práticos que atraem usuários de SUVs incluem engate de reboque retrátil e várias opções de caixas e racks de teto, esquis, pranchas de snowboard, bicicletas, entre outros. Também é possível incluir porta-malas com abertura por gesto, permitindo abrir o porta-malas traseiro ao passar o pé sob o para-choque. Além disso, outros itens adicionais podem incluir cortinas de proteção solar para as janelas traseiras, uma caixa térmica elétrica que serve como geladeira e aquecedor, as tradicionais cadeirinhas e assentos de elevação para crianças, e até mesmo um cinto de segurança para cachorro. Nós também iríamos querer um dos vários tapetes que podem ser adicionados para proteger o assoalho do porta-malas, além do estepe e do macaco, que são opcionais e cobrados à parte. Quanto às coisas que você escolhe para realmente se mimar, bem, você quase certamente vai acabar tendo que pagar um valor extra pela sua escolha de acabamento de pintura. Há uma seleção de opções de pintura sólida metálica e metálica premium, então aqui temos o branco cristal metálico premium. Você pode escolher entre vários designs de rodas de liga leve de até 22 polegadas para complementar o tom escolhido. E por dentro, para dar o toque final à cabine, talvez você queira os detalhes internos em lime linear para complementar um dos pacotes de estofamento em couro ou couro napa com tema de cor. A segurança sempre foi e continua sendo um destaque da Volvo.
A empresa continua com suas ambições de segurança com o objetivo mais ousado e abrangente do setor. Até 2020, ninguém deve morrer ou se ferir gravemente em um novo Volvo. Para isso, é preciso um novo nível de segurança nos futuros modelos. O processo inicia aqui com dois recursos exclusivos do IntelliSafe, padrão na linha XC60. Vamos começar com a proteção contra saída de pista, que detecta perda de controle e saída da estrada, como outros sistemas. No sistema Mercedes PerSafe, esse cenário aciona a pré-tensão automática dos cintos e prepara todos os airbags. O diferencial desse sistema é que, se o carro for lançado no ar e cair, como costuma ocorrer nessas situações, um pequeno mini amortecedor no quadro do banco dianteiro protege seu corpo dos danos que poderiam ser causados à sua coluna lombar, enquanto o tradicional sistema de proteção contra chicotadas da Volvo protege seu pescoço contra o efeito chicote. Mencionei duas características exclusivas do segmento. Uma delas é a detecção de grandes animais integrada ao sistema padrão de frenagem autônoma City Safety. Agora, você pode achar que há uma probabilidade relativamente baixa de você realmente atropelar um animal de grande porte, mas a Volvo não pensa assim e isso tem um bom motivo. 1/3 dos acidentes na Suécia são desse tipo, mostrando a necessidade de ação imediata. O sistema foi criado para alces e veados, mas agora está sendo adaptado para o nosso país. Dizem que ele avisa com eficácia quando cervos se aproximam pela lateral de uma estrada escura. Vamos informar também sobre outros elementos mais conhecidos da segurança urbana. Esse sistema usa uma unidade de câmera e radar no para-brisa para escanear a estrada enquanto você dirige, para riscos de acidente com pedestres, objetos ou veículos em movimento ou parados. Se isso for detectado, você será avisado enquanto os freios são preparados. Se você desviar para evitar um acidente e não responder aos avisos do sistema de segurança urbana, uma força extra será aplicada automaticamente ao volante para ajudar. Os freios são acionados automaticamente, evitando colisões abaixo de 48 km/h e reduzindo o impacto em velocidades maiores. Uma parte inclusiva do pacote que gostamos é a frenagem totalmente automática. Se você se distrair por um instante, ela atua. Se você tenta sair de uma rotatória ou entrar em uma rua na frente de outro carro, não vai conseguir. Seu XC60 vai detectar esse veículo que se aproxima e aplicar automaticamente os freios para evitar o acidente. A Volvo também faz questão de que a gente fale sobre a tecnologia padrão de assistência de direção guiada por radar. Agora, eu acabei de mencionar um aspecto disso. Como a direção extra pode ser usada automaticamente para evitar colisões em velocidades urbanas? Vale citar que o XC60 tem assistência de direção em toda a faixa até 140 km/h. Destaque para o sistema padrão de mitigação de faixa oposta. Se você sair da faixa e entrar na rota de outro veículo, o sistema vai te alertar sobre o perigo potencial, fornecendo automaticamente assistência na direção para te guiar com segurança de volta para a sua faixa. Agora, isso pode ser um pouco alarmante para você se for daqueles ultrapassadores habituais do tipo tudo ou nada. Outros itens de segurança de série incluem coisas mais conhecidas como airbags frontais duplos, laterais e de cortina, além de airbag de joelho para o motorista, fixações Isofix para cadeirinhas infantis e um capô ativo projetado para proteger pedestres, e um recurso de exibição de informações da estrada que mostra placas de trânsito conforme você passa por elas e depois as exibe para você no painel. O ABS possui assistência de frenagem de emergência para paradas bruscas. Já os sistemas de estabilidade e tração incluem controle de derrapagem, tração em curvas e controle de arrasto do motor para evitar deslizamentos. Quando a transmissão reduz rapidamente numa superfície escorregadia, há muita assistência eletrônica padrão para mantê-lo no caminho certo. Existe o sistema de detecção de borda da estrada, que direciona você de volta para o centro da sua faixa caso você desvie levemente em direção à borda da pista. O assistente de permanência em faixa atua se você passar das marcações em velocidade de cruzeiro. Agora, ambos os casos são mais prováveis de ocorrer. Se você estiver se sentindo cansado, também existe um sistema de controle de alerta do motorista que monitora suas reações ao dirigir para detectar sinais de sonolência.
Também vou mencionar o fato de que se você tiver o aplicativo Volvo On Call, que é de custo adicional, ele vem de série na versão Plushia e é opcional nas demais versões da linha. Você contará com suporte de emergência e assistência na estrada. Este sistema detecta colisões do seu carro e alerta um operador para contato imediato. Se nenhuma resposta for detectada, os serviços de emergência serão informados imediatamente. Se toda essa oferta padrão de segurança te impressionou, e com certeza nos impressionou, talvez você se surpreenda ao saber que a Volvo vê isso apenas como um ponto de partida em segurança. Seu concessionário provavelmente vai sugerir pagar mais pelo pacote opcional de segurança IntelliSafe Pro, testado neste carro. Isso ativa o controle de cruzeiro adaptativo por radar, que ajusta automaticamente a velocidade do XC60 na estrada, e permite que a Volvo instale sua própria interpretação do atual estado da tecnologia de direção autônoma, o sistema Pilot Assist da empresa. Este sistema pode dirigir por você em velocidades de até 80 milhas por hora. Ele controla direção, acelerador e freio em vias principais, lendo as faixas e mantendo você entre elas. Como no sistema da Mercedes, opcional caro no GLC, é preciso manter as mãos no volante para o funcionamento. Um bip agudo vai te advertir se você soltar o volante. Esse pacote IntelliSafe Pro inclui mais 3 recursos de segurança com câmera. Um alerta de tráfego cruzado avisa ao sair de ré se um carro se aproximar. E um sistema de mitigação de colisão traseira usa radares voltados para trás para detectar uma colisão traseira iminente, caso ela esteja prestes a acontecer. As luzes traseiras do XC60 piscam para alertar motoristas que se aproximam. Ao mesmo tempo, os cintos de segurança são tensionados e os freios são acionados para evitar que o veículo seja empurrado para o tráfego que vem em sentido contrário. O último recurso do pacote IntelliSafe Pro é o sistema de informação de ponto cego, e é um sistema muito inteligente como outros sistemas de ponto cego guiados por câmeras. Este aqui avisa se há um veículo que você não viu quando está prestes a sair para ultrapassar. No entanto, este vai além. Ele usa a tecnologia de assistência de direção mencionada antes para retornar o carro à sua faixa automaticamente. Viajar entre 60 e 140 km/h é bem tranquilo. A segunda geração do XC60 traz um SUV Premium médio que sempre terá motor de até 4 cilindros e 2 litros. Agora, à primeira vista, isso não parece uma proposta muito atraente, não é mesmo? Com os motores Drive instalados, os engenheiros da Volvo ganharam eficiência ao optar por uma abordagem mais compacta e leve. Esses benefícios são significativos, especialmente para quem troca o modelo antigo por este carro. Por exemplo, testamos aqui a versão D4 diesel com tração nas 4 rodas. Antes, as versões 4x4 dessa variante tinham motor Ford antigo de 5 cilindros, 2.4 litros e 161 CV de potência. Na versão automática mais escolhida, emitia 169 g de dióxido de carbono por quilômetros e não atingia 45 milhas por galão. No ciclo combinado, este carro desenvolve 190 cavalos. Ele faz 55,4 milhas por galão no ciclo combinado e emite apenas 133 gramas de dióxido de carbono por quilômetro. Agora, isso se equipara aos padrões mais altos dos concorrentes dessa categoria para te dar uma perspectiva mais realista. É apenas cerca de 10 a menos que os números de um Ford Focus automático 3 cilindros. Troque para o motor diesel 2.0 Poker D5 de 235 CV. A eficiência quase não diminui, 18,1 km por litro e 144 gramas por quilômetro, o que é ligeiramente melhor do que você consegue com os dois rivais mais diretamente comparáveis neste segmento, neste nível. Jaguar F-Pace 2.0 D240 CV ou BM Spillpass 330D. Se preferir motor a gasolina, a versão T5 faz 13,2 km por litro e emite 164 gramas por quilômetro de dióxido de carbono. Como a Volvo aprimorou a eficiência de seus maiores modelos modernos por meio de um desenvolvimento tecnológico paciente? É a resposta, esse tipo de coisa que lá em 1976 permitiu à marca nos trazer a revolucionária Lambda Sonda. Sensor que monitora gases de escape, reduz emissões e melhora desempenho e economia.
Hoje essa tecnologia é usada em todos os motores a gasolina do mundo. A tecnologia Drive da empresa pode não impactar tanto agora, mas fez concorrentes repensarem ao oferecer vantagens desejadas por muitos. Veja a leveza dos motores Drive e de 4 cilindros, são de 30 a 90 quilos mais leves que os anteriores. Além disso, o modelo D5 a diesel, com seu sistema biturbo, faz com que muito ar e combustível passem pelas câmaras de combustão. Com a inovadora injeção direta de combustível IAR, o uso desse líquido é mais eficiente. Com todos os motores de tração, avanços vieram também da redução do atrito interno nos componentes mecânicos. Além disso, o sistema Start-Stop desliga o motor quando não é necessário e há um modo econômico no seletor de condução. Isso fornece um mostrador verde para regular o uso do acelerador. A configuração Eco ajusta ar-condicionado e mecânica do veículo para uso mais econômico. Se usado em velocidade de cruzeiro, a função EcoCoast ativa automaticamente. Isso desconecta o motor, então você viaja apenas com a energia cinética do carro. Basta um toque no acelerador para restaurar o movimento normal com potência. Assim você pode monitorar a eficácia. Há uma seção no console central que mostra graficamente o desempenho do motorista na economia durante os quilômetros. Há ainda outra etapa para potenciais proprietários do XC60 considerarem. Quão eficiente esse carro seria se unisse sua inteligência de condução às possibilidades da tecnologia híbrida plug-in? Na versão topo de linha T8 Twin Engine, a resposta está no próprio nome, Twin Engine, que indica como esse modelo funciona. Motor a gasolina turbo e supercharged de 2L com 320 CV é combinado a motor elétrico de 87 CV, que movimenta as rodas traseiras e é alimentado por um pacote de baterias recarregável de 10,4 kWh. Este não é o único SUV híbrido plug-in premium médio, mas é o que tem a combinação mais atraente de economia e desempenho. Os dados oficiais mostram que o XC60 T8 atinge 57,2 km/h no ciclo combinado. Enquanto emite no máximo 49 gramas por quilômetro de monóxido de carbono, 2 é claro, ele não vai consumir nenhum combustível nem emitir monóxido de carbono, 2 algum. Se você usar o modo Pure totalmente elétrico e limitar-se ao alcance de 45 km, isso impressiona em um SUV de 407 CV que chega a 100 km por hora em 5,3 segundos. Normalmente, porém, os proprietários do XC60 T8 vão dirigir em um dos outros modos de condução disponíveis. No modo híbrido, o sistema alterna entre energia a gasolina e elétrica conforme necessário. Agora há a opção de reservar a carga da bateria para usar depois, como ao dirigir na cidade após uma viagem longa. Até então você estaria dirigindo um SUV a gasolina pesado e beberrão. Seria ainda menos econômico usar o motor como gerador para carregar as baterias do carro em movimento. É muito melhor, claro, para um proprietário de um T8 carregar o máximo possível das baterias na tomada antes de sair. Clientes poderão adquirir uma Wallbox Volvo para carregar seus carros em tomada de 16 amperes em cerca de 2 horas e 30. Se você estiver fora de casa e encontrar um ponto de carregamento público de 10 amperes, o tempo de carregamento será um pouco maior, 3 horas e meia, enquanto conectar em uma tomada doméstica comum de 3 pinos e 6 amperes levará 6 horas. Como todo híbrido plug-in, no uso diário você não vai atingir os índices oficiais de consumo e emissões de monóxido de carbono, 2 divulgados. O importante é que o governo confia nesses números, permitindo que usuários corporativos abatam até 100% do custo de um XC60 T8 do imposto devido. Um contribuinte da faixa de 40% poderia dirigir essa versão pagando benefício em espécie de até 100 libras por mês. Se você é um comprador corporativo nesse segmento, esses números merecem reflexão antes de assinar sem pensar o contrato de um modelo convencional a diesel de 6 cilindros de uma marca concorrente. Vamos focar nos principais modelos do XC60 que interessam à maioria dos compradores e comentá-los. Questão crucial nesse segmento: valores residuais. Talvez você espere que os valores residuais de um SUV Volvo robusto e caro fiquem atrás dos de um rival BMW ou Mercedes. Mas você estaria enganado. O XC60 vende pouco aqui.
E isso, junto com os muitos outros atributos deste modelo, provavelmente vai melhorar ainda mais o desempenho da Volvo no segmento de SUVs premium de médio porte, quando se trata de depreciação. Especialistas independentes acreditam nisso. Depois de possuir um modelo D4 como este pelo período usual de 3 anos e 60 mil milhas, você recuperaria 46% do valor original de compra. Esse valor deve resultar em um residual de cerca de 20 mil libras dependendo do acabamento escolhido. E isso é muito competitivo em relação às marcas alemãs rivais. Agora, falando sobre as categorias de seguro, elas devem ser razoavelmente acessíveis para os padrões da categoria. Espere que seu prêmio seja baseado no grupo 31i ou 32e. O diesel padrão testado tem preço similar ao de versões equivalentes dos concorrentes. Se você subir para um XC60 D5 a diesel, estará olhando para o grupo 35e ou 36i. A variante, a gasolina T5, fica entre os grupos 34e e 36i. O modelo híbrido plug-in T8 Twin Engine está classificado no grupo 42e. Manutenção. É acessível para um carro assim, com revisões anuais ou a cada 18 mil milhas, há pacotes de manutenção pré-paga de 3 ou 5 anos para quem quer planejar o orçamento. Pagando um valor extra pelo sistema On-Call, o Volvo pode ser programado para detectar automaticamente quando precisa de revisão e agendar automaticamente na concessionária escolhida por você. Por fim, informamos que a garantia padrão é de 3 anos ou 60 mil milhas. Para muitos compradores, este XC60 vai representar exatamente como um SUV premium de tamanho médio deve parecer, deve ser e deve funcionar. Como o XC90, seu irmão maior, ele traz algo diferente dos concorrentes óbvios, sendo fácil de gostar. A marca optou por motor Drive 4 cilindros, 2 litros, entregando o essencial para a categoria. A T8 Twin Engine híbrida plug-in traz tecnologia que concorrentes têm dificuldade em igualar. A inclusão de avançados recursos de segurança de série destaca o que um SUV desse tipo pode oferecer nesse aspecto. Sobre as questões, não há muitas. Se você puder pagar os preços altos, a Volvo não tem sido tímida nisso. Em contrapartida, a compensação pelo alto valor residual e a sensação de luxo diferenciado no interior. Embora seja um upgrade de um modelo menor e mais barato como os concorrentes oferecem, é verdade que dirigir este carro poderia ser mais envolvente. Engenheiros suecos devem aprender com Jaguar e BMW sobre retorno da direção. Dito isso, embora uma sensação mais relaxada, luxuosa e aconchegante faça parte do apelo deste carro, ele realmente deve ser diferente na forma como é. Resumindo, você poderia concluir que o sucesso de vendas é praticamente garantido para quase todo novo lançamento de SUV. Atualmente, os compradores não se cansam deles e, neste caso, isso é justificado. Este carro pode não agradar aos avaliadores de revistas automotivas, mas foi claramente aperfeiçoado para as prioridades do seu público-alvo. Este, então, é o SUV sueco evoluído.